Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e de Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Primeiro, a bênção com o sinal da cruz. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Agora uma bonita salva de palmas à palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa da ceia do Senhor, que chamamos de lava-pés, a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Primeiro, hoje de manhã nós celebramos a missa do Crisma e nós renovamos as promessas sacerdotais. E acho que cabe uma prece a todos os sacerdotes. Em menos de 2 meses, em Belo Horizonte, aconteceram 2 suicídios. Os padres estão doentes, desorientados, e às vezes até no pecado, esvaziados, e às vezes sem significado para a própria vida, que dirá o ministério. São os padres a quem Jesus confiou, através da igreja, a graça de oferecer os sacramentos, o sacramento do batismo, da reconciliação, a confissão, da Eucaristia, da unção dos enfermos, do próprio matrimônio, e ao bispo, que também é sacerdote, a graça do sacramento da ordem. Uma prece para que os que estão em dificuldade se convertam, se redimam,
os que estão doentes sejam curados, e os que estão bem que perseverem, para que continue a igreja oferecendo, pelas mãos dos sacerdotes, os sacramentos que nós precisamos para a salvação. O sacerdócio não é do padre, é de Cristo, mas o sacerdote instituído participa e dá continuidade ao sacerdócio perfeito e eterno de Jesus Cristo. Também hoje é dia de catequese. O sacrário está vazio, porque a instituição da Eucaristia vai acontecer agora. Mas padre, acabou de celebrar uma missa 10 minutos atrás. Nós não estávamos lá. Nós não fingimos, não representamos, nós celebramos, fazemos acontecer a Páscoa de Jesus. Agora, nessa missa, a Eucaristia vai ser instituída, para que nós, enquanto Assembleia e sacerdote, possamos experimentar a força do corpo e do sangue de Jesus. E, aliás, eu acho que nós precisamos redescobrir a força da Eucaristia na nossa vida. A primeira leitura marcou a primeira Páscoa como um sinal permanente para que o povo de Israel não se esquecesse da libertação que Deus ofereceu, os tirando do Egito e os fazendo chegar à terra prometida. Não havia motivo para se lamentar mais, mas recordar o passado fazia com que o presente tivesse um significado e a esperança fosse a semente de um futuro melhor. Não haveria entre eles necessitados. O cordeiro é para todos os que estavam na casa. Um lugar sempre vazio, para que se alguém chegasse sem avisar ou sem esperar, pudesse ser acolhido. Não era para sobrar o carneiro. Talvez lembrando uma coisa que nós ouvimos muito enquanto estávamos no seminário, ouvimos muito nos nossos retiros. Cada Eucaristia deve ser para o padre como se fosse a primeira e a última da sua vida. Ou melhor, como se fosse a única da sua vida. Era assim que eles celebravam a Páscoa da Libertação, às pressas, com todos os preparativos, mas como se fosse a primeira vez que eles estavam fugindo do Egito e chegando à terra prometida, e como se fosse uma festa definitiva, porque Deus havia realizado a salvação. A Eucaristia é uma memória viva. Cada Eucaristia celebrada é a Páscoa de Jesus que se repete. Cada Eucaristia celebrada, o sangue de Jesus na cruz é derramado para a nossa salvação. E o seu corpo é oferecido como alimento do pão do céu, que nos traz vida nova. Então precisamos recordar que agora nós celebramos a nova Páscoa. Não era para sobrar pão, porque aquilo que sobra, um pouquinho era para os doentes, mas a maioria das partículas que vão para o sacrário é daqueles e daquelas que não vieram, é daqueles e daquelas que não comungaram, às vezes por motivos tão insignificantes. Nós achamos que o nosso pecado é maior do que a força da Eucaristia, e às vezes nos privamos deste bem que nos liberta do pecado. E na ausência da Eucaristia, o mal encontra espaço para se instalar. Se a festa da Páscoa foi uma data para se tornar uma memória permanente, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua, a Eucaristia é uma festa instituída, não perpétua, mas eterna. É a nova e eterna aliança de amor, o novo e eterno sacrifício da salvação. Não podemos enfraquecer a força da Eucaristia. O mundo precisa de homens e mulheres eucarísticos. Há algumas pregações por aí tristes que colocam moral sexual maior do que a força da Eucaristia.
que colocam preceitos doutrinários maior que a força da Eucaristia. A Eucaristia tem a força absoluta de transformar a vida do pecador. Ela é convite para sair do pecado para uma vida nova. E a Eucaristia não é prêmio de salvação individual para mim ou para você, mas é convite de salvação para toda a humanidade. Por mim e por você que comungamos, ainda existe a esperança de salvação para a humanidade inteira. Não há de que tenhamos motivo para ser medíocres diante da Eucaristia. Judas foi o traidor e Jesus não o tirou da mesa eucarística. Depois do seu arrependimento, lhe deu como julgamento a própria morte. Mas Cristo não disse: Judas, levanta-se da mesa e sai, porque você não é digno de comer comigo. Tratou Judas da mesma maneira como todos os outros: tomai todos e comei. É claro que se você insiste em deixar o pecado enraizado na sua vida, se você não se compromete em transformar-se, vai comungar a própria condenação. Mas é justamente a provocação eucarística para você sair, desinstalar-se, desincomodar-se daquilo que está errado para uma vida nova. O mundo precisa redescobrir a força da Eucaristia na luta contra o mal. O que aconteceu esta semana, na semana em que Cristo vai de novo para a cruz, é escandaloso, é dolorido, é inadmissível. Crianças inocentes serem assassinadas, esquartejadas com uma machadinha. Mas se a gente não tomar cuidado, e até eu, pego a machadinha e vou lá e pico em 4 o assassino. Fazendo o quê? Reproduzindo o sacrifício de morte e de ódio. Enquanto a força eucarística que está em cada um de nós devia fazer com que nós disséssemos: cadê a justiça? Porque existe recursos da internet que permitem jogos que entrem na cabeça de quem está doente e vazio de Deus e provoque e fomenta estas mortes, esses sacrifícios em vãos. Cadê a punição para aqueles que usam da internet, da informática, como uma arma avassaladora na mão daqueles e daquelas que são desorientados? Cadê a igreja que não ofereceu uma vida nova para aquele que se deixou perturbar tanto ao ponto de cometer aquela barbaridade? A força da Eucaristia não é para a gente apontar, condenar ou reproduzir a maldade, é para que a gente tenha coragem de lutar e pôr fim na injustiça. Quanta morte o pecado vem gerando sem que a gente perceba? Os índios morrendo de fome, os garimpeiros morrendo pela opressão ou pela miséria da exploração, a natureza morrendo por causa da destruição. Quanta morte que não é física, os casais que não se amam mais, não se perdoam mais, não se respeitam mais, os pais que não cuidam dos filhos, os filhos que não respeitam os pais, o trabalhador que não tem trabalho digno, não tem moradia digna, não tem saúde, o homem e a mulher doente que não tem tratamento, o idoso e aquele que está na maturidade que não tem reconhecimento. Quanta vida é sacrificada na violência urbana, rural, nas guerras. Se a força da Eucaristia fosse maior, nós teríamos a capacidade de, pelo amor, transformar essas realidades de morte. E a melhor punição, pior não existe, a pior já é consequência do pecado. Para quem comete um crime é ficar vivo, é arrepender-se, é ter culpa, remorso, e nunca mais repetir o que fez, e se tornar modelo para que outros também se convertam. Se nós tomamos a Eucaristia sem tomarmos posse no compromisso, na responsabilidade de fazer com que a vida esteja em primeiro lugar, de que todos tenham pão
e que a justiça ajude a misericórdia a corrigir, a reparar a vida humana, nós estamos só comendo um pedacinho de pão molhado no vinho. Deus precisa de homens e mulheres eucarísticos, que tenham coragem de dar a vida pelo reino, dar a vida pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, dar a vida pela igreja, dar a vida no trabalho. Aquele que enche a boca com o corpo e o sangue do Senhor, deve encher também o coração, e deve fazer este Cristo transbordar da sua vida. Não para ser um santo, sem pecado, mas para ser um homem e mulher de Deus que enfrenta e que luta contra o pecado, o próprio pecado e o pecado enraizado na vida humana. Nós ouvimos Paulo dizer na segunda leitura, Cristo instituiu a Eucaristia em memória do seu sacrifício. Nós não comulgamos porque merecemos, diz a música, mas porque Cristo quis estar em nós, e não foi de graça. Foi pelo seu sangue derramado na cruz, o cálice por nós abençoado, é nossa comunhão com o sangue do Senhor. Cada Eucaristia celebrada, Cristo se entrega na cruz para a nossa salvação. Cada vez que comemos do seu corpo, queremos dar continuidade àquilo que Jesus começou. Se ainda não estamos santos, vamos continuar buscando a misericórdia. Se temos dons, vamos colocar à disposição. Fazei isto em memória de mim. Não deixai desaparecer aquilo que é de fundamental importância. Ao instituir a Eucaristia, Jesus nos reconciliou com o Pai e criou em nós comunhão de amor. A força da Eucaristia é tão grande que aí no banco tem um que comunga, o outro que não comunga, um que comunga, ela penetra todos os corações. Ela é tão forte que saindo daqui, quem comungou leva o corpo e o sangue de Jesus para a vida. Leva para casa, para o trabalho, para onde quer que esteja. Então, nós devemos fazer com que esse pedacinho de pão, essas gotinhas de vinho, se transfigurem no alimento que precisamos, na força do sangue que corre nas nossas veias, que precisamos para sermos melhores e diferentes. Cristo toma os discípulos na sua mesa, e hoje cada um de nós é convidado a essa mesa. Todo mundo deve participar desta mesa, como propósito de vida nova, como confirmação de fé, como desejo de fazer parte da obra da salvação. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, não porque vocês merecem, mas para fazer memória de mim, e porque o mundo precisa da força da Eucaristia para se salvar. O mundo precisa que nós façamos o que Jesus fez. Quem aqui sabe o que Jesus fez? Levanta a mão. Na missa das 6 estava todo mundo meio com medo, agora vamos ver vocês. Cri, cri, cri. Pode ir todo mundo para casa, ninguém precisa mais ter fé não, vocês não sabem o que Jesus fez? Amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, na Eucaristia não tem força de condenação, não tem força de preconceito, não tem força de afastar as pessoas, mas a Eucaristia tem única e exclusivamente a força do amor. Quem aqui sabe o que Jesus fez? Levanta a mão. Amou. Se eu, que sou o mestre e Senhor, dei o exemplo, façais as mesmas coisas que eu fiz. Amem uns aos outros. A Eucaristia é a força do amor, e o amor transforma. O amor não é fantasia. O amor não é felicidade de alguns dias. O amor é força para uma vida nova. Que nós possamos lavar os pés uns dos outros, quantas vezes for preciso, para nos perdoar, nos entender, voltar atrás, cuidarmos melhor uns dos outros. E ainda sobrar água para a gente lavar toda a sujeira do pecado que está no mundo. E agora nós vamos repetir o gesto de Jesus,
lavando os pés dos vicentinos, de alguns assistidos. Qual é o propósito disso? Encenar? Não. Reconhecer e confirmar o trabalho deles. Eles são discípulos da partilha, do amor incondicional. Eles se doam, não para matar a fome uma vez de uma pessoa, de quantas vezes for preciso, de quantas pessoas for preciso, é força da Eucaristia. Cada um deles, não por si mesmo, tem alimento suficiente para dar de comer a todos, mas com o seu sim, recolhem, organizam, visitam, e com a força da fé, com certeza já mataram a fome de muitas pessoas. Então, enquanto nós lavamos os pés daqueles que foram escolhidos nessa noite, veja Jesus na tua frente. Ele vai lavar o teu pé. E não me venha com hipocrisia, eu não mereço tanto, Senhor. Ou como soberba de Pedro, então lava inteiro. Deixa Jesus lavar seu pé. Se tem alguma coisa que te impede da Eucaristia, põe no pé para ele lavar. Se tem algum impedimento, eu vou me comprometer, Senhor, em transformar a minha vida. Lava os meus pés. Obrigado, Jesus. Estou cansado, cansada. Estou nervoso, nervosa. Eu preciso desse refrigério, desse restauro que começa nos meus pés e vai para a minha vida toda. E deixando Jesus lavar os seus pés, esteja pronto para comer com Ele na mesa, para deixar Ele entrar na tua boca, como eu disse, no teu coração e te encher da força da Eucaristia. E que você saia daqui diferente, reanimado, revigorado, comprometido e permitindo que Deus, através de Jesus na tua vida, continue a oferecer para o mundo a salvação. E permitindo que o Espírito Santo, através de você, faça com que a Eucaristia, que tem tanta força no altar, tenha força também na vida. E permita que Jesus continue a estar presente em tudo que você tem, em tudo que você faz. Redescobramos a força da Eucaristia como força do amor e como força de salvação para as nossas vidas e a vida do mundo. Amém.